Oremos. Querido Deus, que habita nos mais altos céus, louvado, engrandecido, santificado sobre todas as coisas seja o teu nome. Obrigado porque estamos iniciando a semana da melhor forma, que é te buscando em espírito e em verdade. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos livramentos. E esta noite, Senhor, eu tenho um único pedido a te fazer, que eu seja como ferramenta em tuas mãos, e assim que a palavra aqui ministrada sirva para todos nós aqui presentes, inclusive este que vos fala, pois reconheço que sou falho e pecador, e o que eu irei falar agora seja somente proveniente de ti, que eu me esvazie do meu eu e seja preenchido pelo teu santo e poderoso Espírito Santo. Esse é o meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Feliz semana, tudo bom com vocês? Eu também estou muito bem. Queridos, eu quero deixar claro, primeiramente, agradecer a Deus por mais um privilégio estar aqui nesta noite para dividir o pão da vida com vocês e também agradecer porque estamos de púlpito novo. É a primeira vez que eu estou pregando esse púlpito, eu achei ele muito bonito, eu achei interessante compartilhar essa minha alegria com vocês. Bom, dito isso, eu gostaria que todos nós abríssemos nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 13, versículos 13 e 14. E hoje a gente vai folhear um pouco nossa Bíblia, tirar versos e lições para a nossa vida. Amém? O título da pregação de hoje é Cristianismo, fácil ou difícil? A mensagem desta noite irá rodear um pouco sobre entrega, nos entregarmos a Deus verdadeiramente sobre uma ótica diferente e que eu achei muito interessante e vou compartilhar com os irmãos nesta noite. Obrigado, irmão. Em Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14 diz: Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quando lemos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, isso basicamente resume o cristianismo. Se revestir de Cristo não é uma das nossas tarefas, não é um exercício que nós fazemos para alcançar uma superioridade. Não. Se revestir de Cristo é o propósito central do cristianismo. Não é algo a mais que eu faça, não é um checklist. Eu acordo, oro, leio a Bíblia e me revisto. Não, eu devo estar revestido se eu me considero um cristão. Esse é o resumo de todo o cristianismo. Contudo, a ideia convencional e um pouco equivocada que as pessoas fazem a respeito do se revestir de Cristo é a seguinte: primeiro, eu parto do meu eu comum, meu eu pecador. E aí eu considero um ser superior a mim com a moral superior, que é Deus. E então eu vou vivendo a minha vida e quando eu encontro algo que vai de acordo com as minhas vontades carnais, eu ignoro, eu considero aquilo errado. E aí eu considero a vontade superior de Deus sobre a minha vida, o que é considerado bom. O problema dessa forma convencional é justamente fazer essa separação. Você enxerga a Deus como um tipo de legislador que fala o que você só deve e o que você não deve fazer.
E se o que ele diz é certo, se vai contra a minha vontade, que é errada, assim bem. Caso contrário, eu posso proceder sem o menor problema. O problema de se pensar dessa forma é que das duas uma. Ou você vai se tornar um cristão legalista, o cristão do pode e não pode fazer, ou você vai se tornar uma pessoa infeliz, porque no fundo você só está cumprindo regras, na esperança de algum momento você poder fazer aquilo que você realmente quer. É comparado a uma pessoa que paga os impostos na esperança de sobrar um dinheiro no final do mês para ela fazer algo que ela quer. É a mesma forma deste pensamento convencional que algumas pessoas têm a respeito de Cristo. E no final, a gente vai se tornar uma pessoa que murmura, que reclama. Reclama porque ninguém está prestando atenção nos esforços que eu estou fazendo. Eu estou indo contra a minha vontade todos os dias, só que ninguém está olhando. Eu estou negando o meu eu estou deixando de fazer aquilo que eu realmente quero para aceitar essa dica que esse Deus superior me falou, e aí ninguém me reconhece, aí eu vivo murmurando, eu vivo reclamando. Antes eu me tornasse uma pessoa egoísta, assim eu não daria tanto trabalho para as pessoas ao meu redor. Mas a forma que o cristianismo traz essa maneira de pensar está lá em Gálatas. Convido agora todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas. Capítulo 2, um verso bastante conhecido, capítulo 2, versículo 20. Amém? Gálatas 2:20, e diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O estilo cristão, ele é fácil. O cristianismo, ele é fácil e ele é difícil. Porque Cristo diz: dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro e uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Não vim para atormentar o seu eu natural, mas para matá-lo. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Renuncie todo o seu eu natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que me entrega aqueles que você considera maldosos. O aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo e minha própria vontade deverá ser a sua. Ao contrário de eu considerar Deus apenas um legislador que diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, que é o que a ideia convencional nos traz, e é o que torna o cristianismo árduo, pesado, difícil de levar, a diferença é que Deus te convida para entregar inteiramente a Ele. Esse é o problema dos meios termos. É interessante porque o cristianismo, a parte fácil do cristianismo é você reconhecer isso, que você tem que se entregar inteiramente a Deus. A parte difícil é se entregar inteiramente. Mas é mais fácil se entregar inteiramente do que viver uma vida de meios termos. Uma vida em que constantemente você deixa de fazer o que você quer, e aí você culpa a igreja, você culpa o irmão X, o irmão Y, porque ele proibiu de fazer alguma coisa, tornando assim a sua vida espiritual cansada, maçante
E não é isso que Deus deseja para nós. Deus não quer simplesmente incomodar o seu eu, ele quer matar o seu eu. Não é à toa que batismo significa submergir, nas águas, comparado a um enterro e volta uma nova criatura. Em 2 Coríntios nós vemos que as coisas velhas já se passaram e eu te faço uma nova criatura. Agora, é interessante porque a Bíblia apresenta uma aparente contradição que eu vou explicar essa noite a vocês, a respeito dessa jornada, desse cristianismo, dessa entrega. Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. Ou 16, perdão. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é difícil, é torturante, é complicado, dói, machuca. É difícil, como a gente já explicou. E em Mateus 11, também um verso bastante conhecido, dos versos 28 a 30, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Felipe, você leu agora há pouco que nós devemos tomar uma cruz, que é algo torturante, e seguir a Cristo. E agora você está me dizendo que Jesus diz: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é fácil de carregar. Não parece um pouco contraditório? Veja bem, é como se Jesus estivesse te dando a cruz e depois pedindo para você voltar, que ele vai te aliviar, depois ele coloca a cruz de novo e aí você volta de novo. Parece um pouco redundante, parece um ciclo infernal, por assim dizer. Eu dou a maldição, depois a pessoa vem, eu dou a bênção, depois eu dou a maldição de novo para que ela venha até mim. Só que é perfeitamente fácil de entender esses versículos. Nesse contexto, é perfeitamente fácil chegarmos à conclusão de que o cristianismo, ele é sim fácil e difícil. Como eu já falei, a parte fácil do cristianismo é chegar à conclusão de que Deus quer você por inteiro. Ele não quer partes de você. Ele quer você por completo. A parte difícil é justamente se entregar a Deus por completo. Todas as tuas vontades, todos os teus anseios. Quando eu acabei de ler que Cristo quer até mesmo seus pensamentos maldosos, que você sequer, aqueles que você considera maldosos, aqueles que você considera inocente, ele quer tudo, 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 tudo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos a Deus. Ele quer tudo, absolutamente tudo. E essa é a dificuldade. Infelizmente, nós não estamos dispostos a nos entregar por inteiro. A irmã White diz em Caminho a Cristo que nós já nascemos alienados de Deus. Nós já nascemos distantes. A Bíblia fala que nós já nascemos em pecado. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Não há em nós o dom da salvação. Isso é da graça de Deus, que vem pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nos entregar a nós mesmos tem que ser completo. Não pode ser algo superficial.
Veja bem, se eu tenho um campo cheio de capim, ele vai crescer mais capim. Se eu quiser que nasça, por exemplo, trigo, a única forma é tirar todo o capim e plantar o trigo. Se eu aparar todo o capim, ainda vai continuar crescendo o capim. Eu preciso tirar todo, queimar, decepar e plantar novas sementes. Da mesma forma, é um novo estilo de vida que Jesus quer nos oferecer. Ele não vai conseguir operar uma mudança completa em sua vida se você se entregar parcialmente, se você dá apenas uma parte de você. Porque mesmo que Jesus transforme essa parte, ainda tem todo outro campo que vai continuar dando capim. Então a mudança ela deve ser profunda, deve ser intrínseca no pensar, no agir, no falar, em absolutamente tudo. Esse é o processo da santificação que leva a vida toda, meus queridos irmãos. E dito isso, gostaria de abrir em mais uma passagem também no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. E diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Filipe, o cristianismo já ficou difícil de novo. Não é fácil, já ficou difícil. Porque Jesus está me falando no Sermão do Monte que eu tenho que ser perfeito. Mas não é qualquer tipo de perfeição. É perfeito como o Pai Celeste. É fácil ou é difícil ser perfeito como o Pai Celeste? É muito difícil. Então, algumas pessoas leem esse trecho, inclusive eu já fui uma dessas pessoas, e pensa, não faz sentido, é ilógico eu ser perfeito, Jesus me pedir para eu ser perfeito como Deus. É como se o maior corredor do mundo viesse a mim e falasse assim, não, Felipe, você consegue correr mais rápido que eu, é só você acreditar muito. Você vai conseguir correr mais rápido que eu. Não tem como eu correr mais rápido do que você. É claro que para Jesus é fácil ser perfeito. Ora, ele é o Filho de Deus. Ele veio a essa terra, se tornou humano. Então ele tem propriedade para falar para alguém ser perfeito. Contudo, é claro que Jesus também veio como homem. Foi submetido aos mesmos pecados e tentações que você é submetido até os dias de hoje. Mas nisso nada ele caiu. Quando Jesus fala que para nós sermos perfeitos, ele está falando sério. Não é um discurso vazio, não é uma fala para animar as pessoas do monte, para a galera enaltecer ele. Não, ele estava falando sério. Não era um discurso vago. E algumas pessoas se incomodam, porque é como se, lendo isso aqui, eu falasse, olha, então se eu não for perfeito, Jesus não vai me ajudar? Porque ele está falando para eu ser perfeito. Se eu não for perfeito, ele não vai me ajudar? Que tipo de Deus é esse? Será que eu vou ficar apenas carregando essa cruz e ele não vai me oferecer o alívio que ele prometeu no capítulo 11 do livro de Mateus? Ele está dizendo para eu ser perfeito, eu não consigo. Quando Jesus fala para nós sermos perfeitos, ele sabe que você não vai conseguir ser perfeito. E louvado seja Deus porque Jesus sabe disso. Com essa passagem, Jesus está querendo dizer, eu vou te ajudar. E a ajuda que eu vou te dar é justamente para você se tornar perfeito. É por isso que você precisa se entregar por inteiro. Porque Jesus não quer mudar apenas uma parte de você.
Veja, não existe uma pessoa que é meia perfeita. Quando eu falo perfeito, já traz uma ideia de inteiro, de totalidade. Não existe, a pessoa é 50% perfeito. Não faz sentido eu falar algo assim. E é interessante porque algumas pessoas vão a Cristo querendo apenas uma pequena mudança, seja um pecado acariciado, algo minúsculo que realmente está incomodando a vida dela. Só que não é isso que Jesus quer. Quando você oferece a mão para Jesus, Jesus quer o braço, ele quer o corpo todo. Ele não quer mudar apenas essa parte que você está apresentando a ele, ele quer mudar você por completo. Não é apenas te livrar desse pecado que está te atazanando, não. Além disso, ele quer transformar outras áreas da sua vida. Um relacionamento com um irmão, um relacionamento com um parente, no seu trabalho, na sua escola. E por aí vai, ele quer ser totalmente o Senhor da sua vida. E é por isso que temos que entender isso. É por isso que Deus quer nós por inteiro, por completo. E tem um porém. Ele vai fazer de tudo, e louvado seja Deus por isso, para te tornar perfeito. E a única coisa que pode impedir essa tarefa, esse privilégio de Jesus em nossa vida, é nós mesmos. Porque a Bíblia fala que nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Apenas nós mesmos. Porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Deus só não vai conseguir operar uma mudança perfeita em você se você não se entregar inteiramente a Ele. Essa é a parte fácil, chegar nessa conclusão. O difícil é botar em prática em nossas vidas. Sabe, ao longo do meu tempo de adventismo, eu ouvia muito esse tipo de pregação sobre entrega, sobre renovação, sobre transformação. E de fato, estudando o sermão de hoje, eu acredito que a ideia que eu tinha era muito a ideia convencional que eu trouxe no início, como se Deus fosse algo superior, te dando leis, você vai seguindo. Você nega o seu eu, o eu que eu estou falando nesse pensamento é uma vontade que não vai de acordo, aí você nega, aí aceita a vontade de Deus e etc. Mas aí, fazendo esse estudo, de fato, nós chegamos no resumo do cristianismo. Volto a dizer o que eu falei no início, que o resumo do cristianismo é Deus, a entrega inteiramente a Deus para sermos perfeitos com a ajuda dele. E Deus é tão bom, sabe? Não se sinta mal se você está tentando alcançar a perfeição e você cair. Não precisa se sentir mal com relação a isso, porque o Deus Todo-Poderoso que nós temos está disposto a te levantar, está disposto a caminhar contigo. Ele comemora as pequenas vitórias que você alcança. É semelhante a um pai que se alegra, que vibra ao ver os primeiros passos de seu filho. Assim é Deus para a nossa vida. Quando nós aceitamos, entendemos que precisamos nos entregar e estamos diariamente na luta para isso, Ele está disposto a nos ajudar. Se cairmos, Ele levanta e nós tentamos de novo. Esse é o resumo do cristianismo. Posso dizer que toda a Bíblia, toda a própria vinda de Jesus nessa terra
É justamente isso. Foi por isso para que nós sejamos partes dele. E dentro dessa analogia, dentro dessa representação, eu gostaria de ressaltar também a importância da igreja. Sabe, a função da igreja é justamente levar pessoas a Cristo, a se tornarem pequenos Cristos, serem semelhantes a Cristo. Despertar nelas o desejo dessa entrega inteira, não só parte. Porque senão eu pergunto, do que adianta programações, do que adianta Semanas Santas, do que adianta semanas de orações, jejum, oração, se não é para tornar as pessoas à nossa volta pequenos cristos, se não é para despertar em nós o desejo de nos entregarmos inteiramente a Cristo. É semelhante a um estado que não adianta nada ter leis, parlamentos, reuniões, senados, se não consegue providenciar o básico para a população, que é a proteção do seu povo. Esse é o desejo básico de um Estado. Da mesma forma, a igreja. Esse é o desejo central, o objetivo central da igreja de Jesus nesta terra. Convidar as pessoas a se entregar a Cristo, convidar as pessoas a serem semelhantes a Cristo. Não ter medo de falar a verdade. Veja bem, é a forma que você fala, não a verdade em si. Às vezes nós temos medo, nós temos vergonha. Mas acreditem, há pessoas que só serão alcançadas por você. E isso é um pouco até pressiona a gente. Mas é verdade. Há pessoas que só serão alcançadas por você, único e exclusivamente. Que, claro, sobre a orientação do Espírito Santo, apresentará as verdades de um Deus maravilhoso, completo, que deseja salvar-nos a todos nós, se nos entregarmos por inteiro. Querido, é o seu desejo, a partir de hoje, renovar esse voto de entregar a Cristo inteiramente, de você dizer: Senhor, tudo a Ti eu entrego, todo o meu eu, todas as minhas vontades, tudo, simplesmente eu entrego tudo a Ti. Se é o seu desejo, por favor, fique de pé e vamos louvar a Deus com o hino de número 302. Tudo entregarei. E faça desse hino a sua oração desta noite.